Um criminoso é uma pessoa ruim por natureza ou ela é produzida pela sociedade? A direita vai dar uma ênfase para a individualidade do criminoso e da maldade humana. Já a esquerda vai ter uma tendência de colocar num contexto essa criminalidade. Esse parece um debate muito contemporâneo e ainda é, mas ele remonta ao século XVIII, ao liberalismo clássico. É um problema que está posto já em Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, os contratualistas. Thomas Hobbes, ele nasceu na Inglaterra no fim do século XVII e vai morrer no começo do século XVIII, e escreveu um livro chamado O Leviatã. Nesse livro, ele tinha uma premissa que vai ser característica de todo o liberalismo clássico e que ainda está no fundo do nosso debate contemporâneo quando a gente fala de sociedade, de natureza humana e de violência urbana. O Thomas Hobbes ele vai dizer que nós nascemos ruins, egoístas, e que é uma tendência natural que o mais forte sempre vá sobrepujar o mais fraco. Ele tem então uma visão, ele parte de uma visão antropológica do ser humano, e isso vai ser uma tradição a partir de então entre os liberais clássicos e os contratualistas. Então, como o Thomas Hobbes percebe que a natureza humana ela é egoísta, ela é mesquinha e ela é violenta, é necessário um Estado, uma força maior, o Leviatã, que ele pega emprestado da Bíblia, um sujeito mitológico fortíssimo, enorme, para simbolizar um Estado que vai fazer com que o ser humano, para respeitar as liberdades individuais e para o liberalismo clássico, nós nascemos com 3 direitos inatos, ou seja, nascem com a gente, que é o direito à vida, permanecer vivo, ter respeitado o seu direito a viver, direito à liberdade de opinião, de ação, etc., e direito de propriedade. Então o Hobbes vai dizer, olha, o indivíduo nasce ruim, é preciso de um Estado muito forte que sobrepuje. Essa é uma visão marcadamente hoje no debate na direita. O criminoso ele tem uma índole ruim, ele é individualmente responsável, ele não é produto de coisa alguma. Já o Jean-Jacques Rousseau, que é um outro liberal clássico, que vai escrever um texto chamado Contrato Social, o Jean-Jacques Rousseau vai dizer, não, o ser humano não é ruim. O ser humano ele nasce bom porque o ser humano ele quer manter sua liberdade, ele prefere não ter altercações, conflitos, porque ele entende, por possuir racionalidade, que no estado de natureza, essa é outra característica liberal, pensar um estado de natureza para construir o sujeito humano numa visão antropológica, o estado de natureza de Rousseau, ele é bom. A gente tem racionalidade e percebe que se a gente não entrar em conflito, a gente tem mais chances de viver e permanecer livres. Só que nossa sociedade nos produz como sujeitos ruins, mesquinhos, egoístas e até violentos. E onde ele encontra isso? Na desigualdade. Ele tem um texto sobre a desigualdade, ele vai dizer a desigualdade nasce com a propriedade, com homens botando um cercadinho num terreno e dizendo esse lugar é meu, e os outros ficando sem. A partir da desigualdade, o ser humano que nasce bom, ele se torna ruim, ou pode ser levado a se tornar ruim, porque vai faltar alimento, elementos de subsistência, e ele vai partir para o crime. Essa é uma visão que subjaz, que está por baixo de uma leitura progressista de esquerda. Quando a gente vê um debate contemporâneo, por exemplo, do bolsonarismo, que é ultraviolento, como um exponente do neofascismo, dizendo o criminoso tem que morrer, tem que tomar tiro, tem que ser eliminado, ele percebe o criminoso como um indivíduo isolado, como um átomo, uma ilha fora de contexto. Quando alguém de esquerda olha para o problema social da violência, vai perceber que há indicadores que mostram que onde há mais miserabilidade, e não quer dizer que a pobreza torna o sujeito criminoso, mas tende a produzir eventualmente respostas violentas ou criminosas, ou ambas. Quando alguém de esquerda olha para isso, vai pensar no contexto, olha, a desigualdade social é muito grande, o empobrecimento é muito alto, o acesso a direitos é muito baixo, isso vai produzir, as pesquisas mostram já isso muito claramente, que é uma relação entre marcadores de índice de desenvolvimento humano e violência e criminalidade. Portanto, um debate que é super contemporâneo nos remete a um problema central e clássico do liberalismo do século XVIII. E eu estou falando aqui de liberalismo clássico, né? O liberalismo é outra coisa, é uma deturpação da teoria liberal. Era isso, vamos arriba!